é tempo, né? Ela é novinha ainda. Ela é novinha ainda. Ela é pedagoga e ela tem um currículo extenso. Então, eu vou deixar ela terminar de se apresentar para vocês. Rúbia, querida, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Depois de tantos encontros e desencontros, marcações e desmarcações. É né? Não é fácil, pessoal, para ela estar aqui, porque ela trabalha, né? E é uma mulher que trabalha muito, né? Mas ela conseguiu ali encaixar nós na agenda dela para nos trazer uns esclarecimentos na área em que ela atua, né? Que é na área de educação especial. Na verdade, eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, pós-graduada e docente em Libras e em todas as áreas de deficiência intelectual, física, e agora estou cursando ABA. Nossa, essa mulher não para, gente. Olha, é estudo 24 horas, Rúbia. Não. Tem que ser mãe também, tem que trabalhar, tem que ser esposa. Sim. Não, mas a gente precisa se dedicar bastante, sim. Não é uma área... Tu nunca tá pronto, né? Não é uma área assim que eu te diga, deu, agora eu tô bem, eu já sei tudo, porque nunca se sabe. E ela é modesta, porque eu vou terminar aqui de ler o currículo vitae dela. Ela trabalhou 10 anos na APAE e trabalha 12 anos na escola Marília Sanchotene Felícia, em Uruguaiana, né? Atendendo todos os casos de deficiência do 1º ao 9º ano. Então, assim, ela tem um currículo bem vasto e hoje nós vamos esclarecer umas dúvidas com ela, né? Eu até estava dizendo para ela que eu mesmo sou muito leiga nesse assunto, porque a gente às vezes não convive com a situação, então a gente não se aprofunda, não se interessa em aprender. Mas hoje nós vamos aprender, você mamãe, papai que está aí do outro lado, de repente você tem uma criança ou até mesmo um adulto, né, na sua família que tem alguma síndrome, alguma deficiência, hoje nós vamos aprender com a Rúbia esclarecer algumas dúvidas. Claro que não vamos poder nos aprofundar muito, até porque o tempo não nos permite, né? E é um assunto vasto, como a Rúbia falou, mas algumas coisas nós vamos esclarecer e vamos começar esclarecendo pela nomenclatura, Rúbia. Como que a gente se refere a uma criança que tem essa deficiência, como uma criança deficiente, como uma criança especial, com limitações, porque antigamente a gente falava, ela tem deficiência, mas depois começou a parecer que era uma ofensa falar isso, né? E aí, como é que a gente se refere a uma criança ou um adulto que tem alguma síndrome? Na verdade, assim, a gente não pode tirar a palavra deficiência. Ela ainda não saiu, né? Hoje se usa termos assim como... Já se usou pessoa portadora de deficiência, já se usou pessoa com retardo mental, já se usou vários termos. Hoje se usa, sim, a deficiência, né? Ou déficit, porque a deficiência significa que falta alguma coisa, o déficit também, né? Então, tu tem deficiência intelectual, já não se usa mais retardo mental, né? Tu tem transtornos, mas se tu vai te referir àquela pessoa que tu já sabe que tem, né? Tu pode te referir direto. Hoje a gente tem muito autista, muita pessoa com TDAH. Então, ele é um menino autista, entendeu? É uma pessoa que tem deficiência física. É uma pessoa que tem deficiência intelectual, né? É assim. Claro que e toda hora tá mudando. Não é uma coisa assim que eu te diga... É assim e bater o martelo e vai ficar assim por muito tempo. Não, tem coisas que de um ano para o outro sai lá uma portaria. Não se usa, se tu vai fazer um trabalho científico, ou se tu vai fazer um parecer, ou uma devolutiva, porque às vezes a escola, ou eu não atuo particular ainda como neuropsicopedagoga, porque eu não tenho tempo, né? Mas eu tenho a especialização clínica, que eu posso abrir um espaço para atender pessoas. E ali, se eu for fazer essa devolutiva, aí eu vou ter que usar o termo apresenta indícios de deficiência tal, né? Ou apresenta indícios de transtorno tal. Então, não tem como mudar muito isso. Já mudaram bastante, mas não tem como mudar. Mas hoje está se usando assim. Daqui a pouco já pode trocar também. E me diz uma coisa, o que te levou
a tu ir para esta área, assim, a pender para a área de saúde mental, física? Na verdade, assim, é uma coisa muito engraçada, porque é quando é para ser, né? Quando Deus Sim, é verdade. quando é para ti, de alguma forma chega em ti. Eu fiz administração de empresas, a minha primeira... Nossa, nada a ver, né? Nada. A minha primeira, eu não cheguei a me formar, porque faltava 1 ano e meio para me formar na área de exportação, importação, administração de empresas e tal. E aí eu fiquei grávida, né? Eu tive a minha filha e eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Então eu nunca convivi, eu tenho os meus tios e tal, eu nunca convivi com muita criança. Eu precisei começar a ler sobre criança, porque eu não entendia muito o desenvolvimento da criança. E quando comecei a ler, eu vi assim, ó, que a criança tem etapas, né? Tem as fases do desenvolvimento humano. E aquilo começou a me chamar a atenção. Que tu tem até 7 anos uma fase, de 7 a 12 outra fase. Então, aquilo ali, né? Eu disse, poxa, mas é uma coisa tão interessante. E comecei a estudar. Quando eu resolvi voltar para a faculdade, a Bibiana já tinha 2 anos. E aí, eu nunca quis ser professora. Porque eu sou filha de professores. Né? Minha mãe é bióloga e professora de biologia, e meu pai era engenheiro civil e professor de matemática. E eu me criei com aquelas pilhas de caderno de chamada e disso, daquilo, e eu dizia, eu não vou ser professora. E a minha mãe queria que eu fosse professora desde pequena, assim, ela dizia, não, faz pedagogia, vai ser professora, faz não sei o quê. Não, eu não quero. Tá, não queria. E de repente, eu conversando com meu marido, ele disse, Rúbia, quem sabe agora tu troca, porque eu já não estava mais gostando da área da administração. Eu percebi que não era para mim. Tanto que quando eu resolvi parar a faculdade, foi por causa disso. Eu disse, não, eu vou dar um tempo porque eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Você saber o que eu quero mesmo. E faltava pouquíssimo para eu me formar, né? Aí, tá. Aí o Jorge me disse assim, Rúbia, quem sabe tu não quer ser professora? E aí parece que eu disse assim, sabe que é uma área bem interessante. E fui fazer pedagogia. Aí fiz novo concurso, fiz novo vestibular, eu não precisava porque eu tinha só trancado a minha matrícula, mas eu resolvi fazer. E eu fiz o primeiro semestre de pedagogia e fiz um trabalho lá perto daquele colégio Moacir, somente com criança com dificuldade de aprendizagem. E esse meu trabalho, ele foi muito visto, né? Eu fui convidada para apresentar na PUC, que tem uma semana acadêmica da PUC, aí me chamaram para apresentar, e tinha alguém ali que trabalhava na PAI, e que sabia que precisavam alguém na PAI como eu. Aí, eu acho que daí uns 2 dias dessa apresentação e tal, bateram na minha casa, me convidando para ir trabalhar na PAI. Não, me chamando para, tipo, a dona Elda, na época, nós somos da PAI, a gente veio aqui te chamar, né, que precisamos conversar contigo. E eu disse, mas o que, né, pensei que querem comigo, mas tudo bem, vou lá, né. Aí cheguei lá e eles me disseram que tinham visto o meu trabalho e que tinham gostado muito. E eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma, é uma coisa que eu nunca nem pensei. Eu fiz um trabalho, gostei de fazer, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, eu não sabia que eu estava indo para essa área, né. E aí eu entrei ali. Aí passou aquele ano, 1 ano acho que foi, e me convidaram para fazer um curso de especialização em Osório. Aí eu fiquei quase 2 meses fora, fazendo esse curso manhã, tarde e noite. Era um curso bem puxado, que só quem trabalhava na PAI podia fazer. E fiz esse curso, e dali eu nunca mais parei. Aí você apaixonou. Porque daí eu comecei a ver que era muito bom. Eu acho que era vocação já que tu tinha, e tu não sabia ainda disso. Eu comecei a ver que era muito bom, assim, ó, a remuneração na época também, e até hoje é diferente, né? O trabalho é diferente, porque na época ainda não existiam as salas de recursos que tem hoje, né? Então, as salas de recursos fazem uns 13, 14 anos mais ou menos que foram implantadas, que daí já foi quando eu já fiz o concurso para o município, e eu saí da PAI em seguida e passei para o município, né, já na sala de recursos. Mas lá, na época, quando eu comecei, ainda era a escola especial,
né? Ainda tinha escola especial, os alunos estavam lá. Eu tive em toda essa transição. Eu nunca me esqueço, quando eu entrei na PAI, nós tínhamos uma média de quase 200 crianças lá dentro, só lá dentro, né? E essas crianças não estavam na rede regular de ensino. Aí, quando eu saí de lá, já tinha 60 e poucas crianças. A maioria já estava incluída na rede regular, né? Mas eu acho, Rubi, que além de tudo isso que tu falou, né, da remuneração ser diferente, né, e tudo mais que tu falou, eu acho que o amor, né, porque não é fácil, eu acho, trabalhar com criança que tem alguma deficiência, alguma síndrome, né? Porque Não. tu tem que ter muita paciência. Né? E o trabalho, assim, ó, o trabalho, às vezes, o que eu digo? Às vezes eu trabalho mais com a família do que com a própria criança. Porque a família, enquanto a família não entende, enquanto a família não aceita, enquanto a família não respeita, porque a criança, adulto, seja quem for, ele precisa ser respeitado. Tanto nas suas limitações, quanto nos seus querer, né? Tu não vai deixar um filho fazer tudo, mas tu tem que respeitar, porque tu é diferente de mim, né? Eu tenho 2 filhos, um é totalmente extremo do outro, não tem nada a ver. E eu não posso querer que os 2 sejam iguais, porque eles têm a personalidade deles. E às vezes tu coloca assim, ó, as famílias não entendem, porque tu tem o Joãozinho, a Mariazinha, tá. Ah, mas a fulana não era assim, né? Quando já não tem nenhum problema, já a maioria das mães comparam já, né? Já comparam. Aí tu imagina quando tem problema. O que acontece às vezes? Ah, mas o fulano começou a caminhar com tal idade. Como que esse não vai caminhar? Fulano começou a falar com tal idade. Como que fulano... Então tu tem que trabalhar muito com a família. A aceitação da família, né? Hoje a gente já tá pegando crianças lá no primeiro ano que já chegam com um diagnóstico, né? Às vezes errado, às vezes certo, né? Algumas vezes a gente necessita pedir nova avaliação, porque talvez não seja bem aquilo ali, né? Mas a criança já chega lá, tipo, já vem de uma caminhada. Antes não, há uns anos atrás, a gente conseguia ver certos problemas, certas dificuldades a partir do primeiro ano, né? E hoje ainda, realmente assim, ó, eu não sou a favor de um diagnóstico muito precoce. Eu sou a favor da intervenção precoce. Se tu souber se tu percebe que o teu filho tem problema, né, que não tá conseguindo falar, que não tá conseguindo sentar, que não conseguiu gatinhar, que não consegue caminhar direito, começa a levar para avaliações. Mas fechar um diagnóstico muito cedo, eu acho que não é bom. Não é bom porque a gente tem diagnósticos fechados, às vezes, que não é aquilo ali. Né? Que não é porque bem até porque a criança, quando é muito bebezinho, ela tá passando por fases ainda, né? Sim. E aí ela vai se adaptando às fases que ela... E aí se tu a nossa vida a nossa vida toda é por fases, mas ali a plasticidade cerebral do bebê até lá os 12 anos, vamos colocar assim até os 7, né? É uma. Os teus neurônios, eles multiplicam, replicam e aumentam. Então, tu nunca sabe se hoje tu pode não saber tal coisa. Aí amanhã aquela criança já levanta lendo, falando e acontecendo, e aí tu pensa, o que aconteceu, né? Ligou a chavezinha. Aí tu pega uma criança lá no primeiro ano, já com um diagnóstico, queira ou não, a sociedade ainda rotula, né? Sim. Ainda rotula muito. Então, chega uma criança para se matricular numa escola, já com um diagnóstico de, vamos colocar autismo, deficiência intelectual, até o próprio TDAH, que não é uma coisa assim que vá trazer muito prejuízo, né? Que vai trazer muito prejuízo para a criança. Esse tem TDAH, esse não vai conseguir tal coisa. Então, por isso que eu não sou a favor, assim, ó, eu acho que tu tem que dar um tempo ainda. Eu acho que hoje tá se vendo muito diagnóstico muito precoce. Muito precoce. A não ser que a criança nasça com uma paralisia cerebral, uma deficiência, que tu saiba, teve falta de oxigênio no parto, sofrimento no parto, uso de drogas, uso de álcool. Aí sim, aí tu já tem que ligar o sinalzinho
bem cedo. Eu vou te fazer uma pergunta. Síndromes, assim, a gente consegue detectar com exames, somente exames médicos ou com testes, assim, tu consegue já detectar? Não, a síndrome, ela é detectada com exames médicos. Os transtornos são detectados com exame com psicólogo, com psiquiatra, porque tu tem transtornos psíquicos, né? E tem o transtorno do autismo também, é um transtorno que dependendo do grau, né, leva a uma doença psíquica, né? Então, assim, ó, tem Ai, agora eu me perdi na tua pergunta. Se tem como a gente identificar em casa os pais? Ou é só com um exame lá com o médico, só ele que pode dar o diagnóstico para uma síndrome, digamos assim, ou para uma deficiência, para um... Tem síndromes que tu só vai fechar um diagnóstico transtorno. quando for adulto, Aham. né? Tem síndromes que tu só pode fechar um diagnóstico, mas isso são síndromes mais psíquicas, Aham. né? Tu só pode fechar um diagnóstico lá depois dos 14, 15 anos de idade. O TEA, por exemplo, que é o transtorno do autismo, ele é diagnosticado antes e por médico, sim. A gente ainda tem muita deficiência de médico, né? Muita deficiência nessa área, porque nós, em Uruguaiana, na verdade, para fechar um diagnóstico teria que ser um neuropediatra, né? E nós não temos. Nós temos neuroadulto e temos pediatras. Então, às vezes, tem uma médica que vem aí, tá aqui. Isso, eu levei minha filha. Né? A Laurize vem aí, tá aqui, e quando a gente precisa de alguma avaliação, eu já tive casos de mães que tiveram que fazer pastelada, risoto, porque o sistema que a gente vive, infelizmente, é um sistema com muito déficit, né? Muito problema. Nós não temos assim, ó, tipo, tu vai chegar em Alegrete, tu vai chegar ali e tu tem mais médicos que aqui, nessas áreas, né? E eu acho que em várias áreas. Então, assim, ó, tu precisa muitas vezes levar o teu filho a Porto Alegre. Tipo, essas pessoas, às vezes, que precisam do SUS, que eu atendo muitas pessoas que dependem, né, do nosso sistema como um todo. Aí, o que acontece? Eu tenho um aluno que ele hoje está no 9º ano. E ele espera uma cirurgia, porque ele tem um problema que ele não consegue fechar a boca, né? Ele espera uma cirurgia desde o 2º ou 3º ano. Nossa. Ele tá lá no 9º ano, ele tá saindo dessa escola, ele vai para outra escola já, entendeu? Pro ensino médio. E eu recebi, esse em específico, o laudo dele foi fechado faz uns 2 anos. Sendo que a gente sabia que ele tinha, né, por tudo que a gente via, porque nós não somos especialistas, eu sou especialista, mas eu não posso diagnosticar, eu posso dar indícios, eu posso encaminhar, eu vou encaminhar para o neuropediatra, eu vou encaminhar para um psicólogo, eu vou encaminhar para um psicopedagogo, eu vou encaminhar, porque no município eu não faço trabalho de psicopedagoga nem de neuropsicopedagoga, eu faço trabalho de professora de educação especial, que é dentro da sala de aula, que eu atendo um aluno por hora, um a cada 50 minutos, eles vão na minha sala no turno inverso, né? E ali eu vou desenvolvendo as habilidades e vendo quais as dificuldades para poder auxiliar a família, para poder auxiliar os professores que trabalham com aquelas crianças, né? E fazer os encaminhamentos necessários. Só que daí tu faz aquele encaminhamento, mas nem sempre a pessoa consegue em seguida ser tratada. A gente tem casos de criança que precisa tomar Ritalina, por exemplo, que para concentração, que precisa tomar um remedinho para se tranquilizar um pouco mais, porque às vezes os neurônios estão lá a 1000, né? E aí, às vezes, nem sempre a criança que não consegue aprender é porque ela tem deficiência. Às vezes ela não consegue aprender porque ela não consegue concentrar. Ela não consegue parar para concentrar. Então ela não vai se alfabetizar como as outras crianças. Ela vai levar mais um tempo. Porque aquilo assim, eu tenho que te chamar toda hora. Olha aqui, ó, outra coisa, sabe? Que qualquer coisa ela desconcentra. Qualquer coisa, ela perde o foco, né? Lá, aqui, aí ela já olha pra cá e aí já esqueceu o que tá fazendo aqui.
entendeu? Então, às vezes, e a gente ainda tem muito esse tabu. Ainda ontem eu estava conversando com uma mãe sobre isso. Eu disse assim, existe muito tabu ainda sobre o medicamento, né? Não que tu vá dopar uma criança, nenhum médico vai fazer isso, né? E só quem faz isso é o médico que pode dar a receita e dizer que a criança precisa, é o médico. Na escola, o que ela faz? Ela encaminha, como eu te disse, ela faz os encaminhamentos. Orienta a família, faz os encaminhamentos. Depois o que vão mandar para nós, né? Aí é diferente. Aí vem da área médica. E essa mãe, o médico tinha receitado para a criança, né, que a criança precisava se concentrar, que a criança precisava tomar medicamento, e a mãe me dizendo que não ia dopar o filho, que não sei o que, não sei o que. Aí eu expliquei para ela, assim, existe muito tabu ainda, mas existe muito, comprovado cientificamente, que tem muitas pessoas que quando tomam, some todos os problemas. Porque o que acontece se tu tá extremamente acelerado, né, a gente, vamos colocar nós, né, um dia lá que tu precisa fazer 300 coisas, né? Tu tem que te levantar, tem que fazer isso. Tu fica assim, ó, tipo uma síndrome do pânico, ansiedade, né? Tu deita, parece que o teu cérebro não desliga, isso, né? Parece que o teu cérebro não desliga. Tudo que tu tem que fazer no amanhã. Isso, né? Aí tu imagina essa criança que ela não tem controle ainda, né? Ela não tem controle, ela não vai saber que ela não tá nervosa ou que ela está nervosa. Ela só não consegue parar. Eu vejo assim que pra criança é um turbulhão de sentimentos ali dentro dela, né? Ela não sabe administrar isso ainda. Não consegue, né? Não consegue. E aí, às vezes, né? Porque tem alguns medicamentos que são dados somente pro horário da escola. Né? Que daí a criança vai chegar, vai conseguir sentar, vai conseguir se concentrar, vai conseguir estudar e vai conseguir aprender. Até acomodar aquela informação que ela teve na aula. Porque se não tiver assim adequadamente tratada, ela não consegue nem lembrar outro dia, às vezes, do que foi dito, porque ela não prestou atenção no que foi dito, entendeu? Ela não sabe. E aí eu tava explicando pra essa mãe, tava dizendo que não é assim, que hoje em dia a gente já tem outra visão, né? Que os médicos jamais vão dar um medicamento. Até os medicamentos, as drogas hoje em dia são diferenciadas, não são mais, digamos, tão pesada como antigamente, né? Que tu dava um remédio e a criança capotava ali, dormia o dia inteiro, né? E hoje a gente procura saber o que é, né? Porque antes tu pegava um TDAH, por exemplo, e todo mundo dizia, aquele lá é louquinho, aquele lá não para quieto, aquele lá não sei o que. Ou pior, aquela criança é mal ensinada e não quer aprender, entendeu? E às vezes não é. A criança não consegue parar. E isso às vezes eu explico assim, ó, tu tem que saber até que ponto a criança... E isso como é difícil dos pais entenderem, né? É difícil, é muito difícil. É difícil, e daí os pais acabam muitas vezes batendo até na criança. Com esse problema. Aí tu imagina, eu fico pensando assim, como é que fica a cabeça dessa criança. É difícil, né? Sabe que eu vi um filme Como Estrelas na Terra, que eu achei um filme assim, ó, que todo mundo devia olhar, principalmente quem trabalha na educação. Então fica a dica aí, ó, até para os pais que têm criança de repente com uma síndrome. Principalmente né? Quem tem, porque ali aparece direitinho, o menino ele só tinha dislexia. E ele era extremamente agitado, porque ele não conseguia copiar, ele não conseguia escrever, ele olhava pro quadro, saía tudo do lugar, ele fazia... Aí, o que acontecia? Ele brigava com os vizinhos, ele brigava na escola, ele brigava com todo mundo. Porque de repente até isso ele não conseguia copiar, deixava ele ansioso. Claro, porque daí a professora cobrava. No filme aparecia, a professora, ainda era daquela época que podia bater nas crianças, né? Sim. A professora cobrava dele e ele ficava assim, ó. E os pais cobravam, a família cobrava. Aí ele ia apresentar o trabalhinho dele e achava que estava maravilhoso. E a professora só olhava e dizia que estava horrível. Ai. E aquilo ali só ia angustiando ele. Então, quando ele saía da escola, ele saía muito bravo. Saía muito brabo e grudava tudo, quebrava tudo, saía assim, ó. Ele ia tentar jogar bola, ele não conseguia jogar bola direito com os vizinhos. Porque tem muitas crianças assim, e os pais dizem, ou às vezes até os próprios vizinhos, mas essa criança é mal ensinada, falta de laço, né? Tem aquela criança que é mal ensinada, sim, nem sempre, né, só um olhar um pouco melhor para saber se é ou se não é. Né? Mas justamente nesse filme aparece que depois aparece um professor de educação especial, porque os pais colocaram essa criança num colégio interno, né? Tipo assim, para ele parar de incomodar todo mundo. E aí lá
tinha um professor substituto que era um professor de educação especial. E ele enxergou naquele menino, se enxergou porque ele tinha esse problema. E ele se enxergou naquele menino. E é mais fácil, né? A gente reconhecer o problema no outro quando a gente passa por aquilo. Claro. E aí, o que acontece? Ele conseguiu, o menino mostrou as habilidades dele, porque a gente tem habilidades diferentes, né? Nem sempre aquela criança, e isso é bom os pais saberem, porque às vezes eles recebem assim, ó, um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH, de dislexia, e pensam assim, o que vai ser do meu filho hoje? O que vai ser, né? Vai ser uma pessoa que não vai conseguir nada. Não. As inteligências são múltiplas. A gente tem várias áreas que, por exemplo, eu posso não saber ler. A criança pode não aprender a ler, mas ela pode muito bem fazer, mesmo sem saber ler, ela pode fazer imagens maravilhosas, desenhos maravilhosos, ela pode ter um conhecimento de mundo muito bom, ela pode vir pregar numa igreja sem precisar ler, porque hoje em dia tu escuta, né? Tá? Então tu tem que saber adaptar as coisas, né? Adaptar as coisas. O autismo, ele tem muito problema social, ele não consegue se socializar, mas ele tem muitos que conseguem ficar atrás de um computador e ser um gênio. Voltando lá atrás no que tu falou. Que eu vou indo. Não, tranquilo. Mas agora me surgiu aqui uma pergunta. Voltando lá atrás, tu disse, os pais muitas vezes acabam batendo nos filhos porque acham que é birra, que é mal ensinado. Tem como os pais diferenciar uma birra de uma criança, de uma crise que ela tá tendo, tipo um autista, por exemplo? Tem como uma mãe saber, não, ele tá tendo uma crise ou ele tá fazendo birra? Geralmente a crise, ela demora mais tempo, né? Tipo assim, ó, eu tenho uma crise e às vezes eu posso ter uma crise porque esse copo tá me incomodando. E toda vez que eu enxergar esse copo eu vou ter essa crise, entendeu? Porque ele me desestabiliza totalmente. Então, eu já vi casos de criança autista na igreja, por exemplo, ou numa palestra. E aquela criança, não sei se tu já viste, mas aquela criança fica desesperada. E aí pode levar uma crise. Porque ele não gosta do barulho. E não é que ele não goste, ele tem hipersensibilidade. Tem hipersensibilidade auditiva, tem muitos que têm hipersensibilidade até ao toque da roupa. Ao toque da roupa. Tipo, tu vai colocar uma roupa, tu vai levar uma criança para cortar um cabelo. E aquilo para ela parece que tá cravando um monte de agulhinha, assim, ó. Então, tudo tem que ser conversado antes, tudo tem que ser explicado antes. Porque senão pode levar, sim, a uma crise. Aí é crise, uma crise. E essa crise pode acontecer todas as vezes que ele for lá. E não só em criança autista. Porque, tipo, numa criança dita, normal, às vezes, tu leva ela num ponto de estresse, que tem coisas, criança ou adulto também, que tem coisas que às vezes ela vai ver, chega a se tornar uma síndrome do pânico, sabe? Aí, quando ela grita, sapateia, esperneia, se joga no chão e não sei o que, eu não quero, a gente acha que é birra. Mas o achar que é birra pode ser birra se ela quer esse telefone, tu não der esse telefone, porque eu quero, aí tu deu, passou. Entendeu? Isso a gente vê também, né? Sim. Aí tu deu, passou, e aí ela já tá rindo, brincando contigo, como se nada tivesse acontecido, né? A crise não. A crise, ela vai demorar mais tempo, a pessoa demora pra voltar a se estabilizar de novo, demora, tipo assim, tu às vezes tu tem que levar pra fora, tu tem que deixar que respire fundo, tu tem que dar uma água, tu tem que... Muitas vezes tu não consegue voltar pra aquele lugar. Né? A birra é diferente, a birra, ela bate, tranca o pé, porque eu quero. Quando ela ganha, ela senta e ela fica quieta. Entendeu? Ela senta e ela fica quieta e deu. E aí vai também a educação, né? A educação, porque o que acontece? O filho, quando tu vê que ele não tem outros problemas e que é só birra, tu não pode fazer tudo o que ele quer. Né? Porque eu sou especialista não só com criança especial, eu trabalho com todas as áreas. Então, assim, ó, tem aquela criança que tu tá vendo, ou até adolescente, né? Até mesmo adulto, que tu tá vendo que aquilo ali não é por problemas, que aquilo ali é porque que hoje, que a gente diz muito, é birrento, né? É birrento.
É realmente a birra. Realmente a birra, é realmente a pessoa querer que seja feita só o que ela quer. Só o que ela quer. Tipo assim, eu não vou entrar enquanto tu não me der uma bala. Entendeu? Tu vai trocar meu telefone agora e enquanto tu não trocar aquele telefone daquela pessoa, ela não vai sossegar. E aí essa birra é mais longa, né? Enquanto ela não conseguir aquilo ali, ela não sossega. E a diferença, Então, assim, tem tu pode ver até no coraçãozinho, no batimento cardíaco, assim, quando a pessoa que ela tá com, tipo, surto ou que não é birra, qual é outro nome mesmo que agora eu esqueci. Assim, uma crise, surto, crise, tu vai ver, a mão pode suar, a pálpebra parece saltada, o coração acelera muito. Então, tu vê que a pessoa não tá no normal. A birra, a pessoa chora, e tu faz isso aqui, acabou. Tá bem. Entendeu? Não sei se consegui me explicar, mas é mais ou menos isso. Sim. Então tem como as mamães identificarem aí. Como que uma professora numa sala de aula deve agir se ela tem uma criança com alguma síndrome? É uma professora de escola que não tem, não é inclusão, como tu assim que trabalha já com isso, né? Professora de educação especial. É uma professora de educação normal, digamos assim. Hoje a lei. Aí ela identifica, eu tenho uma criança ou mais de um. O que ela deve de fazer? Porque te lembra uma época atrás, teve uma novela que era com a Regina Duarte, que ela adota uma criança, uma guriazinha, a Clara. Com síndrome de Down, e aí ela vai numa reunião. E aí a professora entrega a pastinha para todas as mães com os trabalhos das crianças e ela pergunta por que a minha filha não tem uma pastinha também. E ela diz, não, ela faz, mas ela faz diferente, ela faz no tempo dela. E aquela mãe não aceita, ela quer que a filha seja incluída juntamente, né? E às vezes as professoras não é que descriminalize, vou discriminar aquela criança. Não é isso. Mas às vezes a professora não está preparada, né, para receber esse tipo de criança. Assim, o que ela faz daí? O que eu posso dizer hoje? Hoje é muito diferente da época daquela novela, tá? Porque assim, em todas as escolas, pública, privada, qualquer escola hoje tem que ter o professor especializado. Tem que ter a sala de recursos, tá? E todos nós, professores, na nossa formação atual, já entrou essa disciplina. Ele pode não ser especialista, mas ele tem a disciplina. Uma base, assim, ele tem que ter. Uma base ele tem que ter. Então, agora, se tu me disser que tu pegou um professor pro teu filho, que esse professor foi formado lá 30 anos atrás. Aí tudo bem. Ele não tem a formação na base. Mas ninguém hoje foge disso. Todo professor que é interessado, preocupado, e que a maioria são, eles vão ter que, pelo menos, ter uma noção do que vão fazer. O que acontece hoje? A gente não pode avaliar uma criança, nenhuma criança igual a outra. Principalmente agora depois da pandemia, né? Porque a pandemia, ela trouxe também para nós muitos desafios. Para nós, enquanto escola, enquanto família, né? Sociedade como um todo. A pandemia, ela nos mostrou muita coisa, né? E uma das coisas é isso, assim, porque também teve lacunas, sequelas da pandemia, né? Na aprendizagem. A gente tem alunos hoje no terceiro ano, no terceiro, quarto ano, que não fizeram o primeiro e segundo ano. Fizeram online. Né? E isso em qualquer área que tu pegar, tem criança da educação infantil hoje que ela não aprendeu a traçar, ela não aprendeu a pegar, porque aquela brincadeirinha da massinha de modelar, por exemplo, que tu pega aquela massinha e tu faz a bolinha, ou tu pega o crepom, tu faz a bolinha, tu cola, isso lá no teu cérebro tá preparando para que quando tu pegar o lápis tu consiga fazer, entendeu? Então tem lacunas que ficaram e que a gente tem que estar trabalhando, correndo atrás disso. E todo professor hoje, ele tem que se adequar, né? Sempre teve, mas a gente tem uma caminhada na educação especial bem maior do que antes, né? E se fosse lá, quando eu comecei a trabalhar, eu posso te dizer assim, olha, recém estava começando a se falar em inclusão.
recém estava começando a se falar em tirar as crianças da escola especial, né, para a rede regular. Não faz muito tempo, né, Rúbia, que começou a se falar em inclusão social, né? Mais, digamos assim. Porque Já faz uns 13 anos que que tá na lei. Pois é, mas não é, né? Não. Se nós for analisar a nível mundo, né? De mas- anos, 13 anos é pouco tempo, Não, né? a lei já tem mais de 20. Só que foi implantada mesmo, que foi cobrada já em Uruguaiana, faz uns 14 anos que já abriram as salas de recursos, né? Então, eu sei que a gente ainda tem colegas, eu ainda tenho colegas que têm dificuldade. E o que esse colega tem que fazer? Ele vai lá na sala de recursos, porque, por exemplo, assim, às quartas-feiras, por exemplo, eu atendo, faço o primeiro atendimento, os 2 primeiros atendimentos, e o que fica é para atender colegas, para atender professores que têm dificuldade, que querem auxílio porque a gente tem a hora atividade que dizem, né? Então, essa hora é sem aluno, mas tu tem que estudar, tu tem que, tu vai fazer alguma coisa. Então, esses professores vão ali e eu ajudo, auxilio a adaptar, porque daí tem que adaptar. Nesse caso da novela, que ela não deu a pastinha da criança, hoje não deve acontecer. Pode ser que aconteça, não deve acontecer, porque eu vou fazer a pastinha daquela criança, eu vou fazer a provinha daquela criança de acordo com ela, entendeu? E sempre digo uma coisa, tu vai adaptar o conteúdo, tu vai ensinar sobre água pra turma, né? Tu vai dar, eu tô ensinando ebulição, tá. Para aquela criança, eu posso ensinar isso somente com imagens. Eu posso não fazer escrito, porque nem sempre a pessoa precisa só escrever. Eu tenho que saber que ela está aprendendo. Eu tenho que saber que de alguma forma ela está aprendendo. Então, e essa criança, ela vai ser avaliada diferente. Então, nesse capítulo dessa novela, a professora deu a pastinha, mas deu assim como tu tá falando. E a mãe não aceitou. E a mãe não aceitou. Que é o que eu queria falei que fosse como as outras crianças. O que eu falei no começo? Né? Qual é o meu trabalho, às vezes, maior? Meu trabalho maior, aquela criança, às vezes, ela para ela é indiferente. Até uma certa idade, né? Porque geralmente a criança ali do 1º ao 4º, 5º ano, eles aceitam uma adaptação diferente. Quando eles começam a se dar conta, o meu trabalho tá diferente do dela. Por que o meu trabalho tá diferente dela? Eu quero igual. Aí vai da visão do professor saber que naquelas respostas eu vou ter que cobrar no nível que aquela criança tá. Entendeu? Posso ter, se ela não quer diferente, porque também começa a se sentir mal, começa a se dar conta do mundo, começa... Porque daí é lá pelos 12 anos que eles já começam a ter... Porque o que acontece? Tem a diferença da idade mental para a idade cronológica, né? Todo o desenvolvimento cronológico da pessoa vai ser na fase que tem que ser, né? A puberdade, o namoro, o passeio, o bebezinho, tudo vem naquele desenvolvimento normal. Na aprendizagem, que é o que eu digo na idade mental, né? Na idade cronológica, aí é que às vezes começa a ficar na área cognitiva, que é na área da aprendizagem, mais aquém do que aquele que está com 12 anos. E aí começam as adaptações maiores, porque se eu pegar uma criança lá na educação infantil, eu não preciso fazer muita adaptação. Ela pode ter dificuldade de motricidade, ela pode tal, mas eu consigo trabalhar com ela mais ou menos a mesma coisa que eu trabalho com os outros. Eu vou ter que ter um olhar diferente para ela. Lá nas minhas anotações, como professora, eu vou anotar, a fulana teve tal progresso, a fulana não conseguiu, porque a gente, enquanto professora, a gente consegue conhecer uma turma inteira. Eu não sei como é que o professor consegue, mas a gente consegue. A minha mãe, professora de biologia, quando eu era pequena, disse, como é que tu sabe da vida de cada aluno? Eu não consigo. Hoje eu já entendo, né? Porque hoje, se tu me perguntar fulaninho, eu sei te dizer várias coisas da vidinha de cada um ali, né? E eu acompanho eles do 1º ao 9º ano, então... Né? Tem uns ali. Faz parte quase da família. Já, tem uns ali, né? Que eu já fico meio assim, quando eles vão se formar. Esse ano eu acho que eu tenho 3 que vão sair. Eu já fico até inscrever no IFE. Teve um pai que disse: Rúbia, eu não tô conseguindo dizer. Tá, vem aqui que eu te ajudo, sabe? Então a gente acaba criando um vínculo, não tem como não criar, não tem, né? E são umas pessoas, às vezes, que precisam tanto de apoio, precisam tanto de carinho, precisam tanto. Que é o que tu falaste, eu acho que tu pode fazer o trabalho que for.
Mas se tu não sentir no teu coração, se tu não tiver aquela afetividade, Não flui, né? Não flui, não adianta. Então, tu diria, assim, que a nossa cidade, ela tá, assim, preparada para receber essas crianças? Não? 100% não. Mas já tem crescido essa parte Muito. né? Tem evoluído essa parte da inclusão social em Uruguaiana? Aí nós temos uma diferença entre a inclusão social e a inclusão escolar, né? Porque, assim, Vamos especificar, então, uma e outra. A inclusão social seria, que eu até já fiz uma palestra aqui na igreja em relação a isso, né? Que é uma inclusão social, porque a gente tem que ter rampas de acesso, a gente tem que ter pessoas que entendam um pouquinho sobre o que se aquilo ali é uma crise, se não é, né? Teria que ter pessoas que conseguissem se aproximar de algumas famílias, esclarecer algumas famílias, porque o trabalho geralmente começa com a família para depois a gente conseguir atingir aquela criança, né? Isso é inclusão social. A inclusão social é tu vai ao mercado, tu tem uma cadeira adaptada, se tu tem deficiência física, né? Ou pelo menos que tenha corredores largos que a pessoa possa passar. A gente tem mercado aqui em Uruguaiana que tu não consegue, né? A lei diz uma coisa, mas na prática outra. Nem a gente que não tem uma cadeira, às vezes é tanta caixa empilhada e coisa que a gente não vai atropelando. Aí tu imagina uma criança, uma pessoa com deficiência, portador de deficiência, porque daí é portador de deficiência física, ou deficiente físico, ou deficiente auditivo, ou deficiente visual. Na verdade, deficiente visual, ele enxerga algum vulto, né? O cego não enxerga nada. Então tem uma diferença entre pessoa cega e pessoa por isso que eu te digo assim, é um tema muito amplo. É muito vasto, gente. É e a gente que é leigo no assunto, a gente generaliza tudo, né? Não. Pra mim, cego, né? É que nem tu dizer assim, ó, fulano é surdo mudo. Não é esse o termo correto. O termo correto é surdo. Ele mesmo que ele seja mudo. Não, ele não fala porque ele não escuta. Agora, tu vê aquele surdo que ele faz. Esse surdo, ele é só surdo. Porque ele tem as cordas vocais. Ele faz o barulho. Entendeu? E tem uns que são surdos, mas alguns sons eles escutam. Aí ele tem deficiência auditiva. Nossa, olha aí, ó, aprendendo, viu? Olha só. E o cego também, tem cego que ele consegue. Ele consegue, ele pode não enxergar direito, mas ele sabe que ali tem alguma coisa, né? Sem a bengalinha e tal. Mas tem uns que não, realmente, eles não escutam nada. Aí é surdo. Nossa, olha... né? Como a gente não sabe nada mesmo, como a gente é leigo, né? E se eu for, eu posso ficar aqui não sei quanto tempo falando, porque tem muito. Como, Rubia, que a gente pode formar, né, uma consciência inclusiva na sociedade, nas igrejas também, porque a gente não vê muito isso nas igrejas, né? Até Libras a gente não vê muito também, né? Tu me falou que tu é formada em Libras também, né? Pós-graduada em Libras, sou né? Pós-graduada e docente em Libras. A gente não vê. É outra coisa que faz pouco tempo, assim, eu digo pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, não quer dizer assim 1 ano, 2, mas tipo de uns 10 anos pra cá que eu comecei a ouvir falar sobre Libras, que era uma coisa que a gente também não ouvia falar. Libras, até assim, porque a qualificação e a especialização não é fácil. E não é de um dia pro outro, porque, Libras, eu fiz em 3 anos e meio, né? Tendo aula presencial, vinham professores surdos de fora de Uruguaiana. E aí a gente tinha aula no final de semana e tudo... É uma faculdade também. É uma faculdade. E tudo custeado por mim. Entendeu? Então, Libras não é um cursinho que tu vai ali e faz e deu. Não. Tanto que eu sou professora de Libras. Eu posso te dar aula de Libras. Porque às vezes as pessoas têm essa noção. Não. É um curso que ela fez, é um cursinho que ela fez em Libras. Não. Então é uma faculdade. Tem cursinhos. Uhum. Mas, no meu caso, eu sou pós-graduada e docente em Libras. Eu fiz pós-graduação, depois da graduação eu fiz outra graduação específica em Libras. Né? E aí foram 3 anos e meio, teve formatura, tudo, né? Como
uma faculdade mesmo. Porque daí eu sou professora, além de eu ser pedagoga e poder dar aula do 1º ao 5º ano, eu posso dar aula de Libras até numa faculdade. Aonde eu quiser, eu posso dar aula de Libras. Não é o meu chão. Não posso dizer. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó. Eu sei encaminhar, eu sei auxiliar, eu sei passar todo um texto para Libras, se for o caso. Eu não sou intérprete, porque são 2 áreas diferentes também. Tem aquela área daquele que fica ali, que tu vê nas igrejas, que tu vê no programa político e tal. Aqueles ali são intérpretes. Né? Eles também é uma faculdade, também é o mesmo tempo da minha, mas quando tu chega num determinado período do curso, tu vai escolher se tu é intérprete ou se tu é docente. Entendeu? Docente significa que eu vou dar aula, intérprete significa que eu vou interpretar o que tu tá falando. A gente tem um surdo aqui, e aí a gente tem um intérprete de Libras. E aí esse intérprete, ele vai falar pro surdo o que eu tô te falando, vai fazer todos os, né, bom dia, pro surdo o que eu tô te falando. E o que o surdo tá falando, quando o surdo for responder, o intérprete vai falar pra mim, se eu não tiver conhecimento nenhum, entendeu? Então, também são áreas diferentes. Que às vezes as pessoas pensam assim, fulano é professor, né? Mas ele é professor. Não, gente, professor tem várias áreas. Libras tem várias áreas. Neuropsicopedagogia tem várias áreas. Então, de Libras eu nem sabia. Pra mim era só o intérprete mesmo. Não, tu te especializa em tal área, entendeu? Eu, por exemplo, meu primeira formação é professora de matemática, história, geografia, português, todas as matérias do 1º ao 5º. Aí eu me especializei em educação especial, em Libras, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia. Isso são especializações. Eu sou especialista nestas áreas, né? E um professor faz, tipo, matemática é outra área. É professor, mas já não... Se tu quiser que ele entenda do 1º ao 5º ano, ele não tem aquilo ali, entendeu? Ele não tem essa base. Ele tem a base dele, de matemática, de biologia, de história, de geografia, de inglês... Então, português, aí são faculdades diferentes. Tá, voltando lá na outra pergunta. Como que a gente consegue formar essa consciência na igreja, na sociedade, né, dessa inclusão? Porque a gente tem nas igrejas também, né? Eu vejo, assim, uma parte da formação, a informação, né? Tu ter mais informações sobre o assunto. Tipo, hoje uma coisa que a gente tá fazendo é muito importante, interessante. Sim, interessantíssimo. O dia que o pastor me chamou para conversar na igreja também é muito importante. E deve se falar mais. Até assim, às vezes o meu tempo é curto mesmo, né? Difícil. Mas a gente deve falar mais, sim. Tanto na igreja, quanto nos meios de comunicação, quanto nas escolas. Hoje, eu te digo assim, ó. Não sei, o meu filho, por exemplo, ele já é um menino que ele sabe. Mãe, o fulaninho, eu não posso fazer tal coisa, porque ele tem tal coisa, mãe. Ou ele não gosta, entendeu? Porque também tem aquela pessoa que não gosta. E não tem síndrome nenhuma e não tem nada. Só não gosta, só não quer conversar. Não quer conversar e a gente tem que respeitar. Não quer tocar, coisa então, tipo, eu sou assim, eu não gosto desse negócio de ficar dando mão. Eu tenho uma coisa, sabe, de dar a mão. Eu não sei se é uma síndrome, se é um toque, uma fobia, mas eu não gosto de ficar... Às vezes é até da nossa criação, né? Porque tipo assim, ó, tu pode ter sido criada que a tua mãe dizia, não pega a mão do fulano, tu não precisa de toque, tu não precisa tocar no fulano. E aí aquilo vai internalizando na gente, eu não preciso tocar, e eu também não quero que me toque. Porque eu tenho esse problema, eu não gosto de beijar e não gosto de pegar a mão. Viu? Uma amiga... vou fazer uma consulta gratuita. Uma amiga minha uma vez me disse assim, tu identifica alguma síndrome aqui? Uma amiga minha uma vez me disse assim, ai, Rúbia, o que é isso? Porque a gente tava conversando e eu disse, tá, mas como é que a tua mãe te criou? Ah, assim. E como é que a mãe da tua mãe criou ela? Ah, assim. Então tá explicado, tu entendeu? Sabe, eu não lembro, até eu vou perguntar pra minha mãe, eu não me lembro, mas a minha filha já é que nem eu. Já não gosta desse negócio de beijar e de pegar. Porque a criança aprende pelo exemplo também, entendeu? Então, se a tua mãe não era assim, tu não vai...
Eu não sei, porque às vezes o exemplo a gente não gosta. Porque eu sou uma pessoa, a minha mãe, ela é extremamente comunicativa. A minha mãe é uma pessoa, assim, que aonde ela chega, ela conhece todo mundo, ela já beija todo mundo. E eu sou que nem tu. Eu dou oi, sou educada, mas eu não gosto daquela coisa. E a gente é comunicativa também, nós né? somos. Só que não somos do toque. Eu Tu sabe que eu tenho me policiado tanto com isso, porque às vezes até as irmãs da igreja, né? Vem beijar tu. Guria, eu tenho que me policiar, mas é uma coisa assim que às vezes é mais forte que eu. E eu digo, não, eu tenho que dominar esse negócio, porque aí tu acaba passando por antipática. Isso. Ai, aquela mulher antipática, aí não beija, não gosta de abraçar, não gosta de beijar. Mas é coisa... é só o abraço e o beijo. É só gente, isso, não né? Não tem nada demais. Porque, não tem. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu sou super comunicativa. Se tu chegar e conversar comigo, tu vai ver como eu sou. Nossa, mas eu não. Deixar, nós vamos até as 10 horas. Mas eu não sou aquelas pessoas que tu vai me ver ali, oi, paz, não sei o quê. Não. Eu sou assim, entendeu? Mas eu jamais fui fechada, eu não sou mal educada. E acho que é o mesmo teu caso. E assim as nossas filhas talvez sejam que nem nós. Elas chegam e eu me lembro quando eu cresci um pouquinho que eu disse pra minha mãe, assim, a minha mãe era daquelas que chegava e dizia, dá um beijo no fulano. Sim. E aí porque era demonstração de educação. Eu só fazia assim, eu não gosto, né? Eu não quero. E hoje, quando eu vejo uma mãe fazer isso numa criança, eu digo, ai, deixa, não precisa. Deixa, ela tá bem, não precisa. É que as mães têm essa coisa, parece que pra demonstrar a educação tem que chegar e beijar a tia, beijar o tio. Aí né? a mãe chegava assim, beijava todo mundo que tava na roda e eu ficava. E aí ela fazia assim pra mim, né? E eu só ficava... Aí de lá, eu cresci mais um pouquinho, disse, mãezinha, vou te pedir uma coisa. Tu gosta de fazer assim. Eu sou diferente de ti, então me respeita. É aquilo que eu te falei. Respeita. O respeito é importante. Seja criança, seja adulto, seja idoso, seja quem for. E pra mãe, que linha tênue é isso, né? De respeitar e de obrigar a fazer as coisas e ensinar, né? Porque é uma linha Porque tem coisas pro teu filho que tu tem que explicar que ele precisa fazer, né? Que faz parte da educação, que faz parte do crescimento. Ambiente, boa tarde, boa noite. Mas tem coisas que tu não precisa obrigar o teu filho a fazer. Que é da criança, da pessoa. Que faz parte da personalidade, que faz parte da formação, que faz parte do querer, sabe? Porque tu coloca muitas vezes o teu filho, seja especial, não sei se seja o que for, em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Porque... E às vezes a gente mesma se coloca. Sim. Porque se tu chegar pro teu filho, tu não respeitar até onde é o teu limite, o limite dele, vai fulano, dá um beijo. Tu tá propensa a receber uma resposta do teu filho. Por uma situação constrangedora. De dizer, não quero, não vou. Não quero, não vou. E aí a gente vai fazer o quê? Vai se bater na criança? Não se faz isso. Já foi o tempo que se fazia isso, sabe? Antigamente os pais até podiam fazer isso. Que, né, era uma coisa... Mas hoje não. Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, conversa com o filho. Eu acho que a conversa respeita. Tudo tem um limite, tudo tem um tempo, tudo tem um espaço. E assim é a sociedade. A sociedade, ela precisa entender também que ninguém mais é igual. Ninguém mais é obrigado a ser igual. Entendeu? Porque antes todo mundo de tal idade tinha que fazer tal coisa. Todo mundo, né? Tipo assim, tá, tu estudou, tu te formou, tudo tinha a sociedade nos cobra muito. Cobra e ainda muito. Cobra. Ainda cobra muito que siga aquela linhazinha retinha ali. Aquele que saiu um pouquinho já não vale nada. Não é isso. E, às vezes a pessoa precisa disso, entendeu? E assim é a pessoa com alguma deficiência, a pessoa com algum transtorno, a pessoa... Vamos respeitar. Começa por aí, começa pelo respeito. A sociedade precisa entender que eles existem, que nós todos existimos. Até porque se não houver respeito lá dentro de casa, né, dentro da família, no meio da família, como é que a gente vai cobrar um respeito pro nosso filho lá fora na sociedade? A gente tem muitas mães, assim, eu vejo muitas mães que se espelham no filho, né, que querem que o filho seja a reprodução, que reproduza tudo o que ela quer, tudo que ela não fez, o que eu escuto. Quando eu escuto uma mãe dizer assim, ó, eu quero que o fulano seja tudo que eu não fui. Tá, mas o fulano quer ser tudo que tu não foi? Entendeu? Não, é um peso, um fardo que a mãe já tá colocando sobre o filho. Né? E aí porque às vezes a criança não quer, como tu diz, não quer. Como tu diz, a tua mãe queria, o sonho dela que tu fosse professora. Sim, depois ela queria que eu fosse advogada. Ela queria que eu fosse professora ou advogada. E eu não fui, sabe? Primeiro eu fui pro outro lado totalmente diferente. Talvez...
Hoje, eu entendo que podia até ser um pouquinho, tipo assim, eu não vou fazer o que ela quer, eu vou fazer o que eu acho que eu quero, ponto, entendeu? E eu acho certo. Já eu tenho a minha filha mais velha, ela já me diz, pra mim foi surpresa quando ela disse que ela ia fazer direito, por exemplo, porque eu nunca, eu nunca, tipo, ela não foi pro cobrei. teu lado também, foi Pro lado do meu marido. O pai dela é advogado. Então ela foi pro lado do pai, né? Mas eu nunca disse, tu vai fazer isso, tu vai fazer. Não. Quando ela me disse, mãe, eu vou fazer direito. Tá bem, é o que tu quer? Entendeu? O meu menor já diz, eu vou ser advogado. Porque eu vou ser igual ao meu pai, igual a minha irmã. Tá bem, tudo bem. Mas não sei, porque assim, às vezes tu faz que nem eu, tu faz uma faculdade. Tu não te acha muito aquilo ali? Não é, tu vai fazer ali, outra. Né? E o mundo hoje tem que entender isso. Tem que entender que nem sempre tu vai estar sempre no mesmo lugar. As coisas hoje, elas mudam muito rápido, tudo muito rápido. E voltando lá à tua pergunta, assim, a igreja em geral, a sociedade em geral, eles têm que aprender a respeitar e a dar o espaço. Porque muitas vezes, e a valorizar. Porque muitas vezes tu escuta algumas coisas de uma pessoa que é tipo, antes a gente dizia um retardado, um atraso, não sei o quê, mas que tem alguma deficiência, que tem algum transtorno psicológico, transtorno psíquico, que te dá tipo um tapa de luva. Eles te ensinam muito. Eu aprendo todos os dias, sabe? Eu aprendo muito com os meus alunos, com as famílias, com tudo, porque a gente aprende a ser mais flexível. A gente aprende a estar sempre de olho, tipo, o que tá mudando, o que não tá, sabe? A ser mais atento às situações, né? E aí, o que acontece? Tu vai entrar num mercado, tu tem que ter uma rampa, tu tem que ter o acesso, né? Mas tem que ter a vaga ali do estacionamento. Mas aí, quando tu tem uma criança que está num sofrimento, porque muitas vezes a birra ou a crise, ela leva ao sofrimento, né? E aí tu pega, eu já vi casos de mãe, tipo, não aceita, porque aí começa a aceitação da família, né? Primeira coisa, eu não tô aceitando meu filho como ele é, e eu vou levar ele no mercado, ele vai entrar, e ele vai ficar, e ele vai fazer, e ele vai ir na igreja, e ele vai assistir todo o culto, e a criança não tá preparada para aquilo ali. A criança não consegue fazer aquilo ali. Até porque esses lugares, dependendo da síndrome que a criança tem, são lugares que tem muitas pessoas. Muitas pessoas. Tipo, às vezes eu vejo até na nossa igreja, assim, ó, aquelas mães com um bebezinho. E elas querem que o bebezinho fique quieto. Porque daí começa. Aí não sei o que, sabe? Então, eu me lembro, o meu menor, teve um tempo que vinha eu, aí outro dia vinha o Jorge, e a gente se revezava, porque eles não tava conseguindo ficar muito tempo quieto, muito tempo no mesmo lugar. Aí não é que tu tire da igreja, não é isso, mas tu tem que dar um tempo, tu tem que respeitar. Ele não está naquele momento, tu vai, né? Mas a criança ainda não tá pronta, ela não tem maturidade, que a maturidade cerebral da criança, tu vai conseguir fazer a criança entender que ela precisa se estabilizar, lá pelos 12 anos, que daí dá uma virada de chave, que ela vai sair da infância e vai passar para pré-adolescência, para adolescência e para fase adulta. E isso acontece no cérebro, né? Na nossa maturidade cerebral. Às vezes tu tem aquela pessoa que é extremamente agitada. Chegou 11, 12 anos e tá uma paz. Pela maturidade cerebral. Então, tudo que tu quiser que aquela criança ou que aquela pessoa faça na obrigação, ou que ela ainda não esteja preparada para isso, ou falta de conhecimento da sociedade, das pessoas, querer cobrar de uma criança de 3, 4 anos uma coisa que ela não está pronta para isso, aí leva a criança a sofrimento e leva que ninguém da sociedade consegue entender e as pessoas não conseguem respeitar. Não conseguem respeitar porque elas não conseguem entender por que o meu filhinho consegue ficar quietinho e o filhinho da fulaninha não consegue ficar quietinho. Nós somos seres únicos. Tu sabe, Deus nos fez único, né? A nossa digital, tudo é único. É único. Então a nossa visão hoje, né? E cada vez mais a gente tem que ter essa. Tu pode ter 10 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Os 10 vão ser diferentes. Isso é incrível, né?
Os 10 Nenhum sai igual ao outro mesmo. Nenhum sai igual Eu só tenho uma, mas, tipo, tu vê assim, ó, na família, tias que tem vários filhos, né? E aí tu olha assim, meu Deus, a minha prima é totalmente diferente do meu primo, diferente da outra prima. É incrível, né? Deus nos forma único em tudo, em temperamento, em gênio, em modo de ser, de agir, né? E filhos dos mesmos pais. Mesmo, né? isso. E aí vai mas eu acredito assim, ó, que a sociedade como um todo já andou bastante. Andou bastante, realmente. Já andou bastante. Assim, a nossa cidade em relação à inclusão escolar, que daí são, né, inclusão social é uma, inclusão escolar é outra. A inclusão escolar a gente vê principalmente na rede pública municipal. Eu vejo um avanço bem grande. Toda escola pública municipal, ela tem essa sala de inclusão. Tem a sala de recursos. De recursos. Tem a sala de recursos e nós temos formação uma vez por mês. Toda a nossa rede, seja o professor que for. E nessas nossas formações, a gente aborda vários assuntos, que são assuntos relevantes, assuntos, e geralmente a inclusão tá, porque a inclusão ela tá no meio de tudo hoje, né? Tu não consegue entrar, hoje, há uns anos atrás, era um caso de um autista na escola, né? Há 10 anos atrás, vamos colocar assim, tu encontrava 1 em 1000. Então, eu tenho que te perguntar, por que esse crescimento, né, que tá tendo de autismo? O crescimento, eu posso explicar que não tem muita explicação ainda. Científica. Antigamente a gente não via falar muito. Né? Agora, menina, tudo que é mãe que tu fala, meu filho tem algum grau ali de autismo. A explicação científica fechada não se tem. Tem, que é genético, e é uma mutação genética, e quanto mais vai tendo eu tenho filho com fulano tem filho com fulano, e aí fecha aquela genética, e aí ali já sai, entendeu? Porque a genética, ela, né, se espalha bem rápido, assim. Se espalha realmente, e tem essa linha, tem a linha da alimentação, né, que também se fala isso. E eu pensei nisso, mas eu pensei, isso é bobagem, alimentação, acho que não tem nada a ver. Tem a linha assim, ó, que hoje é considerado doença, no CID-11 é considerado doença, o uso excessivo de telas, né? Que tu pode ver muitas crianças com traços de autista que não são autista por causa do uso excessivo de telas. Até porque esse uso excessivo de tela, ele isola tanto a criança, né? Sim, a criança tá ali. Ela não tem mais contato com outra criança. E aí tu fala, né? E tu vai atravessar a rua, tu tem que pegar a mão. Ela já faz. Tu sabe porque ela acostumou a viver no mundo ali. Eu assisti uma palestra que, assim, ó, 1 hora de uso, principalmente de joguinho, daquele jogo que o teu cérebro não para nunca, porque o TDAH também muito, se tu tem uma criança que tem TDAH, não permite muito uso de tela. Olha não aí, permite. Mamãe e papai, que às vezes dão pra quê? Porque é mais fácil. Pra criança deixar ela poder fazer as coisas, pra ficar mais tranquila, né? Pra ficar Eu já tive criança que escalava a mãe pra pegar o celular pra entrar pra aula, entendeu? Não, isso é um trabalho, e eu acredito que cada vez vai ser mais casos, porque o que eu vejo? A criança hoje já nasce praticamente com celular. Eu vejo crianças que recém-nasceram e que a mãe já tá lá com uma tela e prejudica a visão, prejudica a audição, porque daí porque foca isso aqui, né? Assim agora, por exemplo. Eu vi uma reportagem, te cortando aqui no Globo Repórter, até a coluna. Tudo. Porque ela fica assim, ó, tanto a pessoa quanto a criança, né, olhando. Então aquilo ali acaba te atrofiando. Né? E assim, ó, todo relacionamento interpessoal, né, tá afetando. Todo relacionamento de pessoas com pessoas, tudo tá afetando por causa disso, porque hoje tu tá na mesma casa, mas as pessoas estão se mandando mensagem. Tu não tem famílias que estão sentados. Esses dias eu fui almoçar num restaurante e tava o pai, a mãe, o filho, outro filho, cada um assim. Nenhum tava no mesmo mundo. Nenhum tava no mesmo mundo. Não há mais diálogo, né? Não há mais conversa. Aí pega a comida e aí já tá respondendo. Não, às vezes até eu recebo mensagem, tipo, meio-dia, alguma coisa assim, eu não vejo. Tipo, às vezes Angelo se incomodando, ó. Hoje, sabe que horas que eu fui ver a mensagem que tu me mandou quando cheguei aqui na frente? Eu vi que tu não tinha visto. Porque tu tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Tu tem que ter um momento que tu
tem que saber desligar. Entendeu? Tu tem que saber desligar. Tipo... Isso, tu tem que ter um autocontrole, né? Muito grande, muito grande. Porque, tipo, eu agora, minha filha tá longe estudando. Então, eu tô sempre com esse bendito celular perto de mim, porque eu tenho aquela sensação, assim, medo, que, de repente, ela precise de mim, me liga ou me passa uma mensagem, e eu não veja. Então, tu tá sempre com aquele celular, né, junto. Mas eu acho a gente que isso... tem que ter A gente tem que saber usar. A gente tem que saber usar porque é bom, né? E não que eu não use errado. Não tô te dizendo porque eu sou falha. Todos nós somos. Todos nós. Entendeu? Não tem quem diga assim, ai, não, eu uso certinho o celular, uso tanto tempo só e desligo. Não, mas a gente tenta se policiar, pelo menos, né? Isso, e tipo assim, na hora da alimentação, a criança, por exemplo, até às 9 da noite. Se a criança vai dormir às 11, no mínimo 2 horas antes ela tem que largar o celular. Que é o que não acontece, né? Geralmente... Lá, o pai e a mãe largam o celular para a criança e a criança dorme com aquele celular até embaixo do travesseiro ou ligado ou sei lá o quê. Que é um perigo também, até, né? Por causa da eletricidade. Aquela criança tu tem que dosar, tipo assim, ó. Se ele passou 1 hora no play, tem que diminuir pelo menos 1 hora nesse aqui, entendeu? Então são negociações que tu tem que ir fazendo. Aí tá, o meu menor agora... ele faz no Kumon. Aí esses dias fizeram uma reunião que iam passar tudo para tablet. E eu disse que não. Que se for pro tablet, então eu não quero, porque eu acho que o movimento, a atividade cerebral é diferente quando tu pega o papel, tu folheia, e quando tu pega isso aqui ou tu vai escrever aqui. Eu sou das antigas, porque eu sou do papel. Antes de eu passar pra cá, eu escrevo tudo numa agenda no papel, depois eu digito aqui. Isso aí... Eu acho que exercita o cérebro. Isso aí eu te digo e realmente é verdade, né? Hoje a gente vê pessoas que não conseguem folhear um livro, não conseguem pegar um papel higiênico, por exemplo. Não conseguem pegar uma folha sulfite. Por quê? Porque eles estão só no uso de tela. E eu gosto daquele folhar, né? Daquele... Tu pegar um livro pra te ler. A criança hoje tem criança que não sabe o que é pegar um livro pra ler. É verdade. Não sabe, né? E bebezinho, ao invés de tu comprar aqueles livrinhos, aquelas coisinhas que pinta, faz, acontece. Não é a mesma coisa tu pegar aqui e pintar aqui. Não. Não é. São atividades cerebrais diferentes. São áreas do cérebro que tu desenvolve diferentes. São áreas do cérebro que tu vai ativar de outra forma. Não é a mesma área que tu vai ativar usando aqui nem o mesmo tato na mão. Nada vai ser a mesma coisa. Isso então influencia na aprendizagem, na parte motora, tudo, psíquico, né? E talvez, quem sabe, sim, algumas síndromes, já não vem disso aí. Pode ter influencia, sim, tipo, no diagnóstico, né? Assim como eu te disse. Tipo esse que tu falou, TDAH. TDAH, que é a síndrome... Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tu acha que a criança que passa muito tempo nas telas agrava? Agrava. A criança tem essa síndrome. E aí ela passa lá, assim, enquanto ela tá em casa... É um transtorno. Enquanto ela tá em casa, ela tá lá nas redes sociais, né, olhando desenho, coisa, tá nas telas. Vai agravar? Sim. E agrava tipo assim, ó. Tem crianças que têm o diagnóstico de autismo, mas elas não são autistas. Elas têm os traços de autista e vão ficar, entendeu? Vai ficar aquilo ali, porque ele foi criar. O mundo é outro. Ele não tá fazendo parte desse mundo. Ele só faz parte desse mundo. Entendeu? E aí tu chama e a criança não escuta e às vezes tu chega num médico e o médico dá o laudo e nem sempre é aquilo ali. E a TV também vai na mesma linha do tablet? A TV já é bem menos, porque a TV ela não tem tantos estímulos como o tablet e o celular, né? A TV, ela interage mais com a pessoa. Tu consegue interagir, porque geralmente são o desenho, por exemplo. Porque daí, geralmente, tem outra pessoa olhando junto contigo e tu comenta o que tá vendo ali, né? E ali tu vê uma pessoa, tu vê um filme, tu vê a vida. É diferente de tu fazer aqui, né? Tipo, esses joguinhos que jogam muito. Isso, aquilo que... às vezes eu olho assim, tanto bum, 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 bum. E é só aquilo ali. Ela não conversa com ninguém, ela não escuta nada, ela não vê nada.
entendeu? interage, Então, prejudica muito, 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 muito o que prejudica. Outra coisa que tu me perguntou foi em relação ao aumento. O aumento tem vários fatores, várias linhas de estudo, mas um que já foi, né, que a gente percebe, que a gente sabe que é que antigamente, como tu diz, antigamente, não tão antigamente, tinha uma lista assim, eu não sei específico agora de quantos itens, mas eu acho que eram uns 20, sei lá, que tu precisava te encaixar. Aí, que tu tenha prejuízo em tais áreas, né? Agora, para te ter o diagnóstico de autismo, tu tendo prejuízo em 3 áreas, tu já é diagnosticado. Nossa. Então, aumentou muito. Muito. Por isso que às vezes tem pessoas que tu olha e diz assim, mas ele é autista, mas não parece. Porque ele não tem prejuízo em todas as áreas, entendeu? Ele tem prejuízos, tipo na área social, que isso é muito, muito do autismo, né? É na área social, no olhar, no toque. A gente não é autista, eu acho, né? Mas Eu vou ter que normar neuro. E uma coisa que eu sempre digo assim, de perto ninguém é normal. De perto a gente sempre vai achar alguma coisa, né? E é isso que eu acho que as pessoas têm que ter mais leveza hoje, né? Entender mais isso, que, gente, tu pode não ser igual ao outro. E tá tudo bem. E por que a cor azul do autista? Porque é predominância em menino. É tipo, tu pega 10 meninos e uma menina. E quando pega uma menina? E agora pensando, os que eu conheço mesmo são meninos. É tudo menino. É que nem o TDAH. O TDAH, ele é predominantemente em menino. E o TDA, que é sem a hiperatividade, é em menina. Mais em menina. Então, tu vai ver aquela menina e às vezes tu diz assim, mas ela não tem hiperatividade. Como que ela tem hiperatividade? Só que ela tem transtorno de déficit de atenção. De atenção. As meninas têm muito, né? Déficit de atenção, tipo, ela não percebe os pequenos detalhes, algumas coisas assim, ou tu qualquer tá falando coisa com ela, desfoca. tu tá falando com ela tá no outro mundo. Seria uma... Desfoca, parece que ela tá desligada do mundo, assim, parece que ela tá ali de corpo presente, mas só, né? E na aula esta menina passa desapercebida. O menino que é agitado, que é hiperativo, não passa. Porque daí tem que estar chamando atenção, Aí às vezes, sentar, às né? vezes eu chego, fulaninha. Por isso que eu sempre digo assim para os meus colegas, quando tiver uma criança muito quieta, também te preocupa. Porque não é só aquele que é extremamente agitado que é a criança que vai, que é a criança que tem problema. Às vezes aquela criança que tá quietinha no cantinho dela, quando tu vai olhar o caderninho, não tem nada completo. Quando tu vai olhar, quando tu vai ver aquela criança de perto, assim, ela não consegue, pede para ela ler, ela não consegue, pede. Então eu sempre digo assim, prestem atenção. Tem os casos, né, que são extremamente agitados e tal, que a gente precisa bastante prestar atenção, mas também temos casos de criança... Aqueles casos leves que passa desapercebido. Se tu não tiver um olhar mais atento. E não somente a professora, né, Rúbia? Não. Vamos falar também os pais também, né? Tem que ter um olhar mais atento dentro de casa, para os filhos, porque às vezes na correria do dia a dia, de uma mãe, de um pai, às vezes passa desapercebido também. E é como tu diz, às vezes a criança está tanto ali numa tela que a mãe nem se dá conta que tem algum problema. Não se dá conta. E nós lá na escola, que às vezes a gente chama, porque às vezes a família não se dá conta. Hoje a nossa vida tá muito corrida, né? Sim. Muito corrida. E aí tu trabalha e tu chega em casa, realmente é mais fácil tu dar uma tela, é mais fácil tu ligar um jogo. Tudo isso é mais fácil. E tu não vê teu filho crescer. E tu não observa as coisas no teu filho. Mas a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento, porque o que acontece? Quando chega lá na escola, hoje as escolas estão mais preparadas e têm mais conhecimento, né? A gente tem equipes muito boas, em escolas muito boas, como eu te digo assim, ó, hoje já não se vê mais essa professora de lá daquela novela, né? Não, pelo menos se vê, eu gostaria que ela não se visse mais, porque já deu o tempo do professor dizer que não está preparado,
né? Até porque hoje tem mais facilidade, É. né? Tu fazer um curso, tu pode fazer até online, se tu não tem tempo para estar ali presencial. Claro que o preferencial seria fazer presencial, mas não dá tempo. Trabalho dia e noite numa escola, né? Então tu tem essas facilidades, e né? hoje é impossível. Tu não pode pensar que tu vai chegar numa escola, numa sala de aula e tu não vai ter nenhuma criança com algum transtorno ou com alguma deficiência ou com alguma dificuldade. Porque existem, como eu disse, depois da pandemia, muita dificuldade de aprendizagem acentuada. Bem, sabe? Não é público do AE, não é meu, não é que eu atendo realmente alunos com deficiência. Mas aí a gente tem a sala de aprendizagem. Porque até os adultos ficaram, né? Uhum. Eu notei assim, ó, que depois que eu tive o Covid, parece que eu fiquei mais esquecida. Eu também. Sabe? Ai, guria, daí eu tenho que ler 10 vezes a mesma coisa. Sabe? Às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer mesmo? Às vezes eu tô conversando e no meio do caminho eu me esqueço aonde que eu queria chegar. Sabe? E eu noto que eu fiquei isso depois da tal da pandemia. Sim, e porque tu tiveste Covid, né? Eu também tive e eu também percebo isso em mim. E percebo muito assim, ó, em muita criança que tá sendo cobrada por coisas que eu acho que a gente tem que parar e prestar um pouquinho mais de atenção. E naquelas crianças, a gente enquanto família, a gente enquanto sociedade, né? Igreja, né? Porque eu acho muito importante, embora muitas vezes aquela família que tu chama não aceita. Mas eu já sou daquela coisa assim, a família pode não aceitar no momento, né? Mas eu não deixei de dar informação, não deixei de tentar conversar. Até porque, assim, ó, não é que a gente esteja aqui condenando a família, não é isso. Às vezes é um choque que a família recebe, né? Daquele parecer, daquele professor, nossa, eu achava que o meu filho não tinha nada disso, que não tinha, né, síndrome, que não tinha transtorno, que não... Né? Às vezes acontece tu chamar uma família assim, ó, pra fazer um encaminhamento. Precisa de uma avaliação neurológica, precisa de uma avaliação, né, psicopedagógica, psicológica. E a família, sai do sério. Sai do eixo, né? Sai do eixo. Mas aí tu tem que explicar que não é aquilo, não é assim, né? Que isso hoje... Porque as famílias às vezes recebem um diagnóstico de um professor como uma sentença de morte para a criança, né? É aquilo que eu falei, tu pode ser autista, pode ter TDAH, pode ter uma síndrome, e pode ser uma pessoa fantástica. Einstein tinha TDAH? TDAH? Acho que uns quantos, se tu for olhar lá na história... Tanto que a escola nem aceitava ele, mandou embora. Isso, mandaram embora, fizeram acontecer. Por quê? Porque não conseguiam entender. Mas o cérebro dele não parava, era um cérebro assim, ó, que nem eu digo, se tu tem TDAH, tu tá na tela e tu vai dormir, o teu cérebro vai passar a noite inteira trabalhando. Entendeu? Por isso que a gente insiste que tem que largar no mínimo 2 horas antes para depois dormir. Por quê? Porque o teu cérebro tem que voltar à calma, né? Porque senão acontece da gente adulto acordar cansada no outro dia porque ficou muito tempo trabalhando, tipo, época de parecer da escola, por exemplo, eu fico até, né? Que é tudo individual. O meu cérebro não descansa. Ele não descansa, ele não consegue parar. E a gente acorda e diz, né? Parece que eu não dormi, parece que eu não desliguei. E aí tu imagina aquela criança que não tem ainda noção das coisas e tu permite isso. Então tem muita... a gente acaba indo para outro lado, porque essa parte da educação especial, da criação de filho, da sociedade, tudo é um tema muito amplo, né? É o que eu te falei. Amplo, mas a gente não consegue, tudo interligado também. Tudo interligado. Tu pode ver. Eu não consegui, todo o tempo que a gente está conversando, eu não consegui me desvincular, tirar fora, assim, a família isso, a escola isso, a sociedade isso, a igreja isso. Não. Não tem como. É uma coisa interligada na outra, e se uma coisa funcionar melhor, a outra também já vai funcionando, e o nosso olhar geral, né? Geral, porque tu não consegue separar totalmente, nem nós adultos, nem as crianças. Então tá aí, né? Os conselhos dela, ela é uma mulher experiente, já trabalha muitos anos com isso, né? Espero que vocês tenham aí captado aquilo que a gente quis, né? As perguntas que eu fiz para a Rúbia, o que ela nos deixou.
né? Que vá ajudar vocês de alguma maneira, tranquilizar os pais, que muitas vezes, como a gente falou aqui, quando recebe um diagnóstico de um professor no parecer, acha que é o fim do mundo, e não é. Hoje em dia aí a mídia, né, a sociedade tem pessoas preparadas para lidar com esse tipo de situação, para ajudar os pais, tem a rede de apoio para os pais também, né, Rúbia? Sim. Então, nós queremos te agradecer, Rúbia, né, por Obrigada, ter aceitado. Mais uma vez, eu quero te agradecer, porque eu sei que não é fácil, né, é um horário bem complicado, mas a Rúbia, desde o primeiro momento que eu falei com ela se disponibilizou com o maior carinho de estar aqui conosco, né, trazendo esses assuntos tão pertinentes para o nosso dia, né, esses dias atuais que a gente vê tanta síndrome aí, né, tanto problema, né, e principalmente, como disse a Rúbia, de pós-Covid, né, tem bastante. Né? Então eu vou deixar aqui um tempinho aí para a Rúbia deixar suas considerações finais, Rúbia, para nós, para o nosso telespectador. Eu acho que eu falei tanto que eu já nem sei, mas a gente tem que estar sempre atento. Eu acho que a gente tem que estar atento, a gente tem que ter muito carinho, né? Perceber as coisas na nossa casa, saber que nossos filhos têm direitos, que isso também eu até passou, não falei, assim, tem muitos direitos que hoje o governo, né, eles recebem benefício, e se o filho tem, tipo, autismo, alguma coisa assim, ele tem alguns direitos, até como um auxiliar de apoio na escola, né, que se a escola não tá fazendo isso, a gente tem que se informar. Eu sempre digo assim, ó, tem que chegar tranquilo, tem que chegar centrado. A gente não consegue nada com o grito, nada com a briga, mas a gente consegue muito sabendo dos nossos direitos e sabendo que hoje as leis mudaram bastante, né? E eu acredito que esteja num caminho bem avançado e bom, né? Que as famílias possam saber que elas vão ser acolhidas. Porque muitas vezes o que acontece é que eles se colocam num lugar de não acolhimento, num lugar que, eu sou errado, o que eu fiz? Eu criei errado, meu filho, né? Porque tu idealiza um filho. Quando tu tá grávida, tu idealiza. É que nem tu comprar uma passagem para os Estados Unidos e tu ir parar lá na Holanda, lá no Chile. Então, tu ia para um lugar e aí tu teve que trocar totalmente de lugar. Né? E aí tu tem que... E tu não estava preparada para aquele lugar. Tu fez toda a tua mala, tu fez toda a tua mala, tu fez tudo lá para os Estados Unidos. E tu foi parar lá nas geleiras, vamos colocar assim. Até tu te reorganizar, comprar roupa quente, fazer tudo. É a mesma coisa, é o filho, né? É a tua gestação, é a tua criação. Tem pessoas que é mais difícil, tem outras que levam mais numa tranquilidade, assim, né? Mas a gente tem que procurar ajuda. Se tu vê que teu filho tem alguma coisa, não te esquiva. A recusa é a pior coisa que tem, né? Isso é um conselho que eu dou. A recusa é ruim. Às vezes as pessoas se isolam. Porque a intervenção precoce, tu saber lá que tu foi amamentar e a criança não olha muito pra ti, não balbucia e não sei o que, já acende um sinalzinho de alerta, né? Porque quando tu vai, aquele momento de tu amamentar, é o olho no olho do teu filho, tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem um desenvolvimento cerebral, né? E afetivo. E aí, tu já vê que não tem aquele laço afetivo. Porque não tem, mas tu pode estimular a ter. Então, se tu começar a observar, o que eu digo? A estimulação e a intervenção precoce, que é quando são bem pequenos, é importante. Eu não sou a favor do diagnóstico precoce, mas eu sou a favor da intervenção. De tu saber que ali tem um sinalzinho de alguma coisa e nós vamos tentar contornar essa situação desde pequeno. Aí a gente não vê crise, a gente não vê muita birra, a gente não vê muita coisa que a gente vê quando a pessoa já se nega. Se nega desde o começo. Não, meu filho não tem nada. Não, fulaninho. Não aceito. Eu vejo lá... As pessoas não aceitam. Eu vejo lá no vizinho, mas eu não vejo em mim. Eu não vejo aqui, né? Então, não, gente. Vamos entender. Um conselho que eu dou, né? Vamos tentar entender que cada criança é um mundo diferente. Cada criança... Existem as etapas do desenvolvimento, mas tem umas que são diferentes. E que tudo hoje tem muito mais ajuda do que antigamente.
né? E tem uma infraestrutura diferente, é tudo, a gente tá indo, tá no caminho, né? Não tá 100%, não tá. Acho que 100% nunca vai se chegar, porque é muita coisa, né? Mas a gente pode, enquanto família, tentar amenizar muita coisa. Então tá aí, né? As dicas preciosas da Rúbia. Claro que a gente não conseguiu se aprofundar, né, Rúbia? Porque é um terreno muito vasto, né? Muito amplo. E a gente não conseguiu se aprofundar em vários assuntos que eu tinha aqui pra gente se aprofundar. E o tempo passa voando mesmo. Mas tá aí as dicas valiosas da Rúbia, né? Espero que você, mãe e pai, se sinta acolhido, né, pelas dicas dela aí, pelos ensinamentos dela. E eu sou Ângelo Severo, foi um prazer estar com você. E se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, deixe seus comentários aí que você ajuda a divulgar o canal Kairós 106.5 e até o nosso próximo encontro de coração aberto.